Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal, eu sou a Gi e hoje nós vamos ter o projeto Livros em Contexto. Oi gente, tudo bem com vocês? Bom, hoje então vamos dar continuidade aqui ao nosso projeto e eu vou trazer um vídeo falando um pouco sobre alguns conceitos que a gente utiliza quando a gente está falando sobre o Oriente Próximo, sobre a Mesopotâmia, que são conceitos que a gente vê na escola, no meu caso eu vi na faculdade também, que a gente vê aí ao longo da vida, né? Quando a gente assiste algum documentário, lê algum livro, escuta falar sobre esse período, a gente acaba tendo contato com esses conceitos e eu acho que é importante a gente trazer isso aqui para o projeto, porque o Oriente Próximo ele é um bom exemplo assim de variedade, né, de conceitos que às vezes na nossa cabeça vira um pouco pera uva maçã salada mista, sabe? E a gente fica meio perdido, porque fala, modo de produção asiático, revolução urbana, período do bronze, crescente fértil, enfim, vários conceitos. Vou trazer alguns aqui para tentar dar uma clareada e também a gente conseguir entender um pouquinho como o conhecimento sobre esse período foi sendo construído ao longo do tempo. Eu acho que isso é importante. É claro que eu não vou entrar muito especificamente dentro disso, porque senão eu faria uma história da historiografia e não a gente conversar sobre o Oriente Próximo em si, mas eu acho que é importante a gente também não perder essa dimensão de entender que o conhecimento sobre um determinado período histórico também tem a sua história, também se formou de alguma maneira. Eu acho que o Oriente Próximo é um bom exemplo para isso, dada a quantidade de conceitos que a gente tem relacionado a esse período, então é sobre isso que a gente vai falar hoje. Mas antes já vou pedir para vocês curtirem o vídeo, se inscreverem no canal, deixar algum comentário aqui, se vocês conhecem algum conceito que eu não falei, ou se vocês têm alguma dúvida, porque isso ajuda muito o crescimento do canal. Tem um outro recado também, se vocês ouvirem algum barulho externo, eu já vou pedindo desculpa para vocês, mas é porque meus vizinhos estão fazendo obra e eles acham que é legal fazer obra domingo às 7 horas da manhã. Eu só consigo gravar esse horário, então na edição eu vou tentar dar uma diminuída nesses ruídos, mas de antemão já vou pedindo desculpas aí para vocês se vocês ouvirem algum barulho assim meio estranho ao longo aí da nossa conversa. Então, vamos falar sobre esses conceitos. E eu vou começar, eu vou olhar um pouquinho para cá, porque eu tô com meu computador aqui, eu sempre faço, né, um esquema para eu não esquecer de falar nada que é importante, então se eu olhar para cá vocês já sabem que eu tô garantindo que eu não tô esquecendo de falar nada importante. Eu vou começar pelo conceito que é o mais antigo de todos e o que para mim particularmente é o mais frágil. E aí a gente vai entender o porquê. Que é o conceito de modo de produção asiático. E para falar desse conceito, eu li o texto de introdução do livro Sociedades do Antigo Oriente Próximo, do professor Ciro Flammarion Cardoso. Tá? Então, na introdução desse livro, o professor Ciro ele vai fazer justamente isso que eu falei, né? Vai historicizar um pouco esse conceito, que é um conceito que ele vai trabalhar ao longo da obra dele, então por isso que ele coloca na introdução, que é um conceito que surgiu ainda no século XIX, né, por Karl Marx. Antes de a gente entrar propriamente no conceito de modo de produção asiático, a gente precisa entender que até o século XVIII, tudo que se sabia sobre o Oriente vinha de três fontes principais: a Bíblia, o Antigo Testamento, textos clássicos, então textos de Heródoto, né, de pensadores gregos que foram, né, viveram ali no século V, século VII a.C., e que foram até essas regiões, estudaram, enfim, e aí escreveram sobre, e relatos de viajantes, né, o professor Ciro, inclusive, fala que esses relatos, eles surgem muito no século XVIII, onde começa, né, a ter um interesse dos países europeus nessas regiões. Interesse colonial, tá, gente? Não vamos ser inocentes. Interesse colonial. Ninguém queria lá turistar. Mas somente no século XIX é que efetivamente essas regiões elas vão ser estudadas, começar a ser estudadas a fundo. Por quê? Primeiro, esse interesse, né, que é o interesse comercial, faz com que as pessoas vão até lá, e aí começa a ter descobertas arqueológicas, né? Então, todo esse processo aí de você achar nessas que hoje a gente trata como fontes históricas para o estudo desse momento, acontece no século XIX. E por que eu falo que esse conceito de modo de produção asiático ele é frágil no meu ponto de vista? Porque o Karl Marx ele é contemporâneo a tudo isso. O Karl Marx ele escreve ali nos anos 50 do século XIX. Então, nesse momento, os arqueólogos estão
encontrando, né, essas fontes, estão decifrando a escrita cuneiforme, decifrando os hieróglifos egípcios, né? Então esse processo, esse trabalho arqueológico é um trabalho muito lento. O próprio professor Ciro ele vai falar disso. Ele vai falar que nos textos de Marx você encontra essa ideia de modo de produção asiático num livro, que eu não vou lembrar o nome agora, mas eu vou deixar ele aqui, e alguns escritos jornalísticos, tá? Então é daí que surge esse conceito, que eu prefiro chamar de ideia, não de conceito, de modo de produção asiático. Como que esse conceito ele aparece nos escritos de Marx aqui, segundo o professor Ciro? Vou ler aqui para vocês rapidinho. É uma evolução do modelo nômade, ou seja, do paleolítico, vamos dizer assim, para a tribo sedentária, para o neolítico, quando se desenvolve a agricultura, que aceita uma unidade superior, o déspota, que é proprietário do solo e recebedor do trabalho excedente em forma de tributo. Então a sociedade saiu do paleolítico, foi, né, que é o nômade, foi para o neolítico sedentário, agricultura. Eles tinham uma condição ali e eles passam a aceitar esse déspota, né, esse rei, e eles perdem a terra passa a ser do rei, isso segundo o que está no conceituado ali em Marx, que o professor Ciro aprendeu, tá? Eles perdem essa terra, que passa a ser do rei, e eles pagam tributos aos reis. E a partir do pagamento desse tributo, ele tem o que? O usufruto da terra, ou seja, ele pode continuar ali produzindo, ele deve, porque ele precisa pagar o tributo, e também essa parte excedente, parte dela eles oferecem para as divindades, porque a partir daí também se cria as crenças dos deuses, né? A gente viu, por exemplo, no caso do Egito, a mitologia egípcia, e também no caso do Oriente Próximo você tem o culto aos deuses. Então é basicamente essa ideia que está ali sendo gestada nos escritos de Karl Marx, que seria esse modo de produção asiático. Uma coisa que a gente também precisa entender aí em relação ao século XIX, essa questão dos conceitos, como que esse Oriente ele é visto, é sempre, e isso está no livro do Said, que se chama Orientalismo. Vou deixar a imagem aqui. Eu não li esse livro do Said, mas eu sei que ele fala sobre isso, né? Que é um jogo de espelhos, assim. Então, é sempre aquela visão de que os reis europeus, eles são legalizados, né? Eles seguem leis, têm liberdade, né? São monarquias bem constituídas. Os reis lá no Oriente Próximo ou o faraó no Egito são déspotas, né? Então é uma visão mais negativa, né? Então sempre essa coisa, a Europa é civilizada, o Oriente não é civilizado. Outra ideia que se tem também de Oriente, ali até o século XIX, é de uma homogeneidade totalizante. Então tudo que não é Europa centro-ocidental é Oriente. Então você coloca dentro desse guarda-chuva do Oriente o Oriente Próximo, África, né, no caso Egito, Japão, Índia, China, Peru, México. Então, assim, tudo, sabe? É como se existisse ali a Europa centro-ocidental, né? Então, França, Inglaterra, Portugal, Espanha, Itália, enfim, Itália, Alemanha, assim como elas não estavam unificadas, não, a gente fala Itália e Alemanha, mas a gente entende que não havia unificação nem da Itália nem da Alemanha ainda, mas enfim. Então, essa Europa, né, centro-ocidental, existe isso, que é o Ocidente, e todo o resto do mundo, basicamente, né, praticamente, é o Oriente. Então, você tem muito essa visão. O livro do Said, ele vai explorar isso, né, embora eu não tenha lido, eu sei que ele explora isso. E o professor Ciro, da forma como ele escreve aqui, a gente consegue perceber que ele tem um pezinho ali também na leitura do livro do Said. Porque esse livro do professor Ciro, ele é dos anos 80 e o livro do Said é dos anos 70. Então, acho que ele deu uma lida ali sobre essa ideia de orientalismo que o Said traz. E ele colocou, de certa forma, aqui no texto dele. Mas, enfim, então, a ideia de modo de produção asiático, então, surge ali nos escritos de Karl Marx nesse sentido. Chega ali nos anos 80 do século XIX, Karl Marx morre. E aí, o professor Ciro vai falar dessa primeira geração de autores marxistas, que vai até ali, da morte de Marx, vamos dizer assim, até 1930. E aí ele vai citar alguns nomes, o mais conhecido que ele cita é o da Rosa Luxemburgo, e ele diz que esses autores, eles não fizeram uma crítica a esse conceito, eles simplesmente levaram para frente o conceito, sabe? Não buscaram
trazer mais firmeza para esse conceito, conceituar de fato, né? Só que chega nos anos 1930, na União Soviética, acontece uma situação chamada Iosif Stalin. E o Stalin, ele não concordava com esse conceito. E aí, os intelectuais marxistas da União Soviética que trabalhavam com esse conceito desapareceram nos anos 30. Porque quando o Stalin não concorda, é isso que acontece. E esse conceito meio que caiu em desuso, por motivos óbvios, né? Ele caiu em desuso. E ele só vai ser retomado lá nos anos 60 ou 70, quando o Stalin já não está mais presente, tá? Então, o conceito de modo de produção asiático basicamente surge, né, e se desenvolve nesse sentido. Para mim, Ghislaine, extremamente frágil. Só que, nos anos 30, a arqueologia vai trazer para a gente um novo conceito, que é essa ideia de revolução urbana. Esse conceito ele vai surgir num livro que se chama A Evolução Cultural do Homem, de Gordon Childe. O que é essa tal dessa revolução urbana? Ele vai dizer que ali por volta do ano, né, de 3000 a.C., ou seja, o terceiro milênio antes de Cristo, as sociedades humanas elas já tinham angariado conhecimento, né, ao longo de séculos e milênios atrás, o suficiente para desenvolver o comércio. E elas também já tinham adquirido crenças suficientes para explicar o mundo em que eles habitavam. Então, por exemplo, quando a gente conversou sobre o Egito, que a gente falou da questão mitológica, a crença na vida após a morte lá na sociedade egípcia, ela vem da pré-história. Ela não surgiu depois da unificação, ela vem antes. Os deuses, eles vão se formando, né, usar os deuses como explicação para as coisas que a gente não consegue explicar através da materialidade, é uma coisa que vem surgindo já há muitos séculos e há muitos milênios. Então, a partir do momento que você vai angariando, você, no caso da sociedade, né, vai angariando esses conhecimentos, né, e essas crenças, elas criam condições para dar esse próximo passo, que é o passo do comércio e é o passo de você criar uma cidade efetivamente. Porque o templo e o palácio também, mas o Gordon Childe vai fixar mais a coisa no templo. O templo, ele é o centro da vida dessas sociedades. Depois, mais nos próximos vídeos, a gente vai ver isso com bastante calma. Então, e aí também a gente precisa entender um pouco de geografia, tá? Por quê? Porque essas regiões, elas vão se desenvolver, essas cidades, ao longo de rios, né? Então, o Nilo, no Egito, na Mesopotâmia, o Tigre, o Eufrates, e na Índia, o rio Indo. Então, vai se desenvolver, então vai haver deslocamento populacional. A geografia, para a gente entender esse momento, ela é muito importante. Por quê? Porque você tem esse rio, que é fértil, que para a agricultura é muito bom, mas próximo, né, na região, você tem outras questões geográficas que são complexas. Então, você tem montanha, você tem estepes, você tem deserto, você tem situações geográficas que dificultam muito a viver ali. Então, há esse deslocamento para essas regiões que tem o rio, né, que a agricultura pode se desenvolver. Também surge a necessidade de controlar esse rio, porque, né, são rios enormes. E para você controlar esse rio, não é só, vamos ali controlar o rio. Não, você tem toda uma questão para controlar. Então, você fazer essas grandes obras, né, diques, canais e tal, exige também liderança, né? Então, é uma série de fatores aí que vão fazer com que a cidade surja, né? E aí, por isso que o Gordon Childe vai chamar isso de revolução urbana. Urbana porque é o nascimento da cidade. As comunidades, elas deixam de viver isoladas, cada uma na sua, totalmente autônomas, para viver em cidades. Isso tem um preço. O preço é você ter uma liderança que é terrena, mas que também é espiritual. E aí, dentro dessa coisa da cidade, surge o bronze, né? Então, o bronze ele passa a ser usado. O bronze ele não é um metal natural, tipo, a gente não vai achar o bronze na natureza, né? Ele é fundido a partir de outros metais. Eu não sei explicar porque eu não manjo muito de química, né? Mas, enfim, ele é uma liga ali, né, com outros metais e surge o bronze. E aí, essa coisa do bronze é que vai nos levar para o Liberani, que vai ser
nosso livro aqui, que a gente mais vai falar, que mais vai acompanhar a gente. Na introdução desse livro, o Liverani, ele vai falar sobre o bronze e ele divide esse livro dele em partes de épocas de bronze. Então ele fala, uma parte é o bronze inicial, depois é o bronze médio, o bronze tardio, aí ele vai chegar na Idade do Ferro. Aí a gente aprende isso na escola também, né? Você tem lá o Paleolítico, o Neolítico, a Idade dos Metais, né? Também é uma forma de você conceituar, né, esse momento da história nessa região. Então o Liverani, ele vai usar essa coisa do bronze para estudar essas sociedades aqui. Então, o que o Liverani vai falar? Na introdução do livro dele, ele não vai rejeitar nem o conceito de modo de produção asiático, nem essa ideia, esse conceito da revolução urbana. Ele não rejeita totalmente isso. Mas ele diz que na história do Oriente Próximo falta um fio condutor, que é muito difícil de você resgatar por conta da falta de fontes. Porque por mais que tenha fontes, elas não... É difícil aprender esse fio condutor da história, sabe? E outra dificuldade também é que é uma área que exige atualização constante, como já expliquei para vocês, né? As descobertas arqueológicas, elas estão acontecendo e uma próxima pode mudar muito o entendimento que a gente tem até hoje do que foram essas sociedades, né? Então ele leva isso em consideração, ele não rejeita. O que ele rejeita, né? O que ele já deixa claro na introdução, que ele não entende é essa visão, e aí ele vai bater nos marxistas, que é essa visão de contraposição entre o que seria um centro e uma periferia. Então, por exemplo, quando a gente estuda na escola, acho que fica mais fácil entender isso na escola, a gente vai estudar Mesopotâmia, né? Então a gente vê lá que são várias cidades, né? Várias sociedades, cada uma tinha a sua política, tinha o seu rei, tinha os seus deuses, então a gente estuda lá Suméria, Acádia, Assíria, Babilônia, mais para frente os persas. Esses são os grandes centros, são os maiores, né? Os mais conhecidos e tal. Mas existem cidades que são menores, que seriam essa periferia, que também tem a sua história, né? Que, por exemplo, Uruk, que é a cidade de Gilgamesh, por exemplo, Ebla. Sabe esses povos que aparecem muito na Bíblia também? Então tem, quando a gente lê o Antigo Testamento, tem vários povos ali, que na história, quando a gente estuda história da escola, a gente não vê, normalmente. Então, são justamente essas pequenas cidades. Porque o que acontece? Conforme o estudo sobre esse período foi se desenvolvendo, então criou-se muito essa ideia de que você tem essas grandes, né, Suméria, Acádia, Síria, Babilônia, e elas comercializavam com essas cidades menores de uma maneira predatória, vamos dizer assim. Então essas cidadezinhas menores, elas aparecem muito quando elas aparecem, que nem sempre elas aparecem, mas quando elas aparecem apenas como servidoras de matérias-primas para essas grandes cidades. E o Liverani, ele não compactua com essa ideia, né? Ele vê uma coisa muito mais via de mão dupla, sabe? Então ele traz por isso que eu falo, esse livro aqui, ele pode até não ser o melhor, embora eu acho que ele seja, mas ele pode até não ser o melhor, mas ele é o mais completo. Isso aqui é inegável, porque ele traz justamente essas grandes cidades, impérios e tudo mais da antiguidade oriental, mas traz também, e a gente vai ver aqui no projeto, essas cidades menores e tenta historicizar um pouco o que foi, mesmo que elas não apareçam totalmente nas fontes também. Também é importante fazer essa ressalva. A gente não vê muito falar sobre elas porque elas não aparecem tão diretamente nas fontes. As fontes dizem respeito mais a essas cidades maiores. E aí ele até propõe fazer uma leitura inversa dessas fontes aqui na introdução. Como ele vai fazer isso? A gente lê no livro que a gente vai descobrir. Eu não li tudo ainda. Então, mas essa é a ideia do Liverani, que é a ideia que a gente vai seguir aqui de maneira mais aprofundada, né? Como eu falei para vocês no vídeo passado, nós vamos ler livros também do professor Ciro para a gente entender um pouco essa contraposição que o professor Ciro ele traz e aí a gente vai conseguir ver um pouco essa discussão aí entre historiadores, que como eu falei para vocês também no vídeo passado, sim, historiadores discordam. E essa discordância ela é extremamente importante para o desenvolvimento da própria área, da produção do conhecimento historiográfico, tá certo? Então é isso.
A partir de agora, quando a gente falar aqui do Oriente, eu vou seguir um pouco essa coisa do bronze que o Liverani ele cita aqui. De novo, não rejeitando totalmente os outros conceitos que se tem sobre esse período, mas a gente vai seguir um pouco aqui o Liverani e trazendo essas outras visões complementares aí para a gente entender o que foi esse período, tá certo? Então é isso, espero que tenham gostado do vídeo, espero que eu tenha me feito clara aqui. Não se esqueçam de curtir, comentar e compartilhar, se inscrevam no canal. Grande beijo para vocês e até mais. Tchau!